É com alegria e com muita satisfação que na noite de hoje, o Fora da Caridade Não Há Salvação recebe nesta casa a nossa querida amiga, companheira Maria Antônia Paduan, que traz como tema de sua palestra na noite de hoje, conflitos conjugais. Seja bem-vinda, Maria Antônia, e que possamos, nós aqui os presentes e aqueles que acompanham em casa, estarmos todos unidos nesse momento de grande satisfação. Obrigada, Glorinha. Boa noite a todos. Com imensa alegria que hoje retornamos a essa casa, já há um certo tempo que não vinha mesmo, né? Então, é uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui. E como a Glória já comunicou, né? Hoje nós vamos falar sobre conflitos conjugais. Esse assunto, ele está baseado numa obra de Divaldo Pereira Franco. Na verdade, não é de Divaldo. Na verdade, é assim, existem 2 volumes, duas obras, né? E é o volume 1 e o volume 2, chamado Divaldo Pereira Franco Responde. Essa obra constitui de uma organização de palestras e conteúdos que o Divaldo foi apresentando ao longo da vida dele, ao longo das suas exposições, mesmo no Centro Caminho da Redenção, lá em Salvador, né, onde ele trabalha, e a equipe da casa, né, 2 membros da equipe da casa, foi coletando essas informações e organizou então nesses 2 volumes. São organizadores diferentes, mas quando a gente busca para comprar, sempre a gente acaba encontrando os 2 volumes parceiros aí. Bom, em primeiro lugar, qual é o objetivo da união conjugal? Antes de falar da união conjugal, eu quero deixar assim claro que quando nós falarmos aqui de parceiros, nós estamos falando independente de gênero, né? Normalmente nós falamos do casal homem e mulher, mas hoje nós estamos vivendo uma outra realidade em que os relacionamentos homoafetivos têm se estabelecido e tem validade da mesma maneira, porque o importante é a relação interpessoal na relação conjugal. E qual seria, então, o objetivo da relação conjugal? Divaldo nos aponta 3 aspectos importantes do relacionamento conjugal. Naturalmente, aquele que nós já conhecemos, que é a busca, a troca, né, da afetividade, a busca do preenchimento afetivo de cada um dos parceiros envolvidos na relação. Para nós, popularmente, é esse o objetivo, né? Tanto que tudo começa no enamoramento e vai crescendo esse vínculo afetivo até que se decide juntar as trouxas e ou vão morar junto, oficializa, né? Não importa, o importante é que 2 parceiros decidem por essa troca afetiva e construir um novo lar, construir uma nova família. Esse é um objetivo importante na relação conjugal. Mas Divaldo lembra, né? E daí nós vamos lembrar dos conhecimentos da doutrina espírita. A relação conjugal, ela também tem um outro objetivo, que é o de receber os espíritos que desejam reencarnar na Terra. E geralmente os espíritos que se reencarnam aqui na Terra são aqueles que são acolhidos pelos pais que os recebem aqui. E eu digo, independente da condição, né? Porque às vezes eles vão chegar na condição de adoção. Nem sempre são aqueles que serão recebidos pela reprodução. E o terceiro objetivo, que é o próprio progresso dos parceiros envolvidos na relação. Porque quando nós reencarnamos, aqueles que escolhem
né, vivenciar uma relação conjugal, em geral, quando estabelece-se o planejamento reencarnatório, existe um planejamento em decorrência da necessidade que cada espírito possui para o seu progresso. A reencarnação tem, sobretudo, o objetivo de dar a oportunidade para que os espíritos continuem o seu progresso espiritual. Mas para que esse progresso aconteça, ele tem todo um planejamento. E se dentro do planejamento está previsto que esses parceiros se encontrem, se estabeleçam essa convivência e estabeleça-se uma nova família, um novo lar, eles deverão cumprir esse papel. Porque tudo em torno da reencarnação desde pequeninos acaba acontecendo para favorecer o encontro dessas pessoas, desses parceiros, né? E então são 3 objetivos importantes. E por isso é que nós dentro da doutrina espírita, valorizamos demais não somente a família, mas principalmente a relação conjugal. Por quê? Porque ela é a base, o equilíbrio, a paz, a harmonia no relacionamento dos parceiros vai refletir diretamente na educação dos filhos, na paz, na harmonia do lar de um modo geral. Mas aí, o que é que acontece quando 2 pessoas se interessam e decidem organizar sua vida conjugal? E aí, Divaldo, ele fala assim, que quando procuramos uma união conjugal, nós levamos muitas fantasias. Acreditamos que a união, o casamento, é uma viagem ao país da felicidade. Essas são palavras dele. Por quê? Daqui a pouquinho nós vamos ver. E que o outro, ele é a complementação das nossas necessidades. Vamos entender um pouco isso. O que é esse sonho, essa viagem para o país da felicidade? Porque, em geral, quando 2 pessoas se encontram e decidem, se gostam e decidem estar juntas, imaginam que a sua convivência será muito boa e apostam de que tudo será harmonioso, tudo haverá muito amor e muita paz. Mas nós sabemos que isso não acontece, principalmente nós espíritas, porque nós sabemos o que acontece quando ocorre o encontro das pessoas dentro do lar. Nós podemos encontrar pessoas afins e podemos encontrar pessoas que não têm afinidade. Segundo Jorge Lahar, todas as famílias, elas são constituídas aqui na Terra e sempre tem assim, aqueles que são os nossos inimigos do passado, aqueles que são pessoas com os quais nós tivemos sérias dificuldades, que nós comprometemos a vida deles ou eles nos comprometeram, mas também no planejamento, a misericórdia divina permite que venham juntos outros que são amorosos, que têm afinidade, que realmente têm afinidade conosco, para dar esse equilíbrio e nos dar suporte para que possamos cumprir os nossos propósitos aqui, né? Então, nós precisamos entender que o relacionamento conjugal não é a felicidade eterna. Realmente vai haver muitas dificuldades e com naturalidade. Isso faz parte da adaptação entre as pessoas. E aí ele diz assim, primeiro que nós trazemos muitos conflitos psicológicos e esses conflitos nós projetamos no outro companheiro ou companheira, esperando que este venha preencher os nossos vazios afetivos. Então, nós confundimos um pouco, nós achamos que o outro deve trazer para nós, deve oferecer para nós o amor, mas às vezes nós não temos condições de oferecer para o outro, e já já nós vamos ver por quê. Um dos aspectos são esses conflitos. Muitos de nós somos espíritos tão comprometidos
nas encarnações passadas, porque nós utilizamos muito mal nossas relações interpessoais em todas as esferas, não só no relacionamento familiar. Que daí quando nós reencarnamos, a gente vem com aquela sensação de vazio, aquela sensação de desconforto íntimo, e como se a gente nunca tivesse preenchido, nada nos preenche. Aí, quando nos tornamos adultos, encontramos um parceiro, uma parceira, e achamos que essa vai ser a solução para a nossa vida. Aparentemente, no período do enamoramento, ou do namoro, né, isso parece que resolve. Mas depois, quando o relacionamento vai se assentando, vai havendo uma adaptação, as coisas vão mudando. Mudam-se todas as características desse acontecimento, porque, na verdade, começa a emergir as dificuldades de ambos os lados. As carências, as dificuldades de ordem, das mais variadas ordens, de comportamento, de emoções, de necessidades. Passa esse período, e aí varia de pessoa para pessoa, né? Tem o período da adaptação. E aí é importante que os conflitos conjugais sejam evitados, e eles, para serem evitados, é necessário que haja muito diálogo, muita paciência, muita compreensão e resignação muitas vezes. Principalmente quando nós encontramos no parceiro, na parceira, aquele espírito com o qual nós já estivemos comprometidos em vidas passadas e nós precisamos voltar com essa pessoa novamente. É muito comum a gente ver casais que depois dos 40, 50 anos falam assim: ai, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem. Ah, mas eu faço tudo que eu posso, porque olha, não quero voltar mais com ela, não quero mais voltar com ele. Quem é que já não ouviu essa frase? Muito comum no meio espírita, né? Então, isso é muito comum também entre nós. Outros aspectos que vão interferir no relacionamento conjugal é o próprio caráter de cada um, que é decorrente desses conflitos que nós trazemos, mas tem uma outra característica importante. Muitos de nós presenciamos muitos conflitos entre os nossos pais. Nós aprendemos a resolver nossas vidas por brigas, por meio de confusão, de rebeldia, não é? Quantas pessoas não assistem dentro dos seus lares muitas discussões entre os pais, e aquilo passa a ser a rotina daquela casa. E aí esses filhos vão se tornando adultos. Quando adultos, levam para suas vidas os mesmos comportamentos. E ele aponta muito isso. Leva para a vida conjugal os mesmos comportamentos que vivenciou dentro do seu lar. Então, esse é um aspecto também importante a ser refletido quando nós começamos ou já vivenciamos muitos conflitos dentro do nosso lar. Verificar o que é que de fato está acontecendo. E aqui eu me lembro de uma experiência muito importante que eu vi, inclusive, recentemente no documentário do Papa Francisco, ele falando sobre o amor. E um dos aspectos que ele aponta nesse documentário é a importância de nós conhecermos as nossas origens. Conhecermos as nossas origens não é onde nós nascemos, mas é conhecer como é que viveram os nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós. Ouvir um pouco mais dentro da família sobre a história familiar. Porque muitas vezes nós trazemos dentro de nós, somos espíritos encarnados, e como espíritos encarnados temos ligações com esses antepassados, porque nós sabemos que nós reencarnamos por longas datas, sempre nos mesmos núcleos que nós necessitamos. Então nós temos vínculos com as nossas avós, nossas bisavós, com os nossos avós, nossos bisavós. Então conhecer a história é muito importante.
Tanto é importante que hoje tem na linha da psicologia, não sei se tem psicólogo aqui, mas na área da psicologia hoje tem um modelo chamado modelo sistêmico, e que eu vou falar uma palavra, todo mundo vai lembrar, porque hoje está na moda as propagandas desse trabalho, né? Que é a constelação familiar, não é? O que é? A constelação familiar é um tratamento que se estabelece entre as pessoas, trabalhando as emoções, os sentimentos que as pessoas vivenciam, mas centrado na questão assim, da vivência que ela teve, para ela entender que o problema não é dela, mas o problema muitas vezes vem lá do passado, porque nós carregamos a energia dos nossos antepassados. Daí a importância de nós conhecermos a origem deles. E ao carregar essas energias, isso não tem nada contrário à doutrina espírita. Nós somos espíritos, nós somos viajantes na vida. E como viajantes energéticos que somos, estamos ocupando um corpo. Mas trazemos essa energia lá do passado e ao chegar aqui, nós recapitulamos esses problemas que já foram vivenciados anteriormente. Então, na constelação familiar, que já teve a oportunidade de estudar isso, vai perceber que uma das coisas que se trabalha é o perdão, é a compreensão, é dizer que a cada um é dado o seu lugar. Filho tem que ter lugar de filho, os pais têm que ter lugar de pais, esposos e esposas, cada um tem que ter seu lugar e ocupar o seu lugar. E nós fazemos muita confusão dentro da família, não é? Então, isto também vai interferir nos relacionamentos conjugais, levando, então, a sérios conflitos. Um outro aspecto que ele aponta é que quando nós estamos na condição de espírito no plano espiritual, nós temos uma ampliação da nossa consciência. Nós podemos até repassar experiências de outras vidas para melhor entender por que muitas coisas se repetem em nós enquanto espíritos, sentimentos muito arraigados, né? Então, na espiritualidade, nós temos uma visão mais ampliada da vida, nós temos mais otimismo, porque o plano espiritual, eles investem muito para que a gente tenha fé, confiança, seja otimista mesmo, e temos maior consciência de quem somos. Quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui, nós passamos por todo estágio, desde o ventre materno, toda a infância, e há um apagamento. A gente esquece tudo o que aconteceu, a gente não se lembra do que aconteceu. E o esquecimento é necessário, porque senão nós não vamos desenvolver o amor por aqueles que nós precisamos desenvolver amor. Nós não vamos amar os nossos inimigos nunca se assim fôssemos, se nós tivéssemos lembranças. Então, o esquecimento é a bênção, é a maior justiça que Deus nos proporciona através da reencarnação. É a bênção do esquecimento, porque aí nós nos encontramos e nem sabemos que são eles. E nós vamos carregar no colo o nosso inimigo, vamos enamorar do nosso inimigo, vamos nos unir com o nosso inimigo. E dependendo de como nós levarmos esse relacionamento, nós vamos aprender a amá-lo e ele também nos amará. E veja que lindo que é. E a gente supera os problemas do passado, que é esse maior necessidade nossa enquanto espírito em evolução. Então, quando a gente chega aqui, nós esquecemos. O que é que reaparece quando tem muitos conflitos? E é muito comum em pessoas que logo que se conhecem, que se assumem, que passam a conviver junto, começam a brigar muito. Quando começa a haver muita briga logo no início, alguma coisa realmente já está sinalizando que é alguém com quem a gente já não se deu no passado.
E a gente volta a reviver as reminiscências. E se nós não sabemos disso, não dura muito esse relacionamento, logo acaba. Mas se a gente conhece, a gente realmente tem, principalmente conhecendo a doutrina espírita, que dá todo esse cabedal de conhecimento, fica mais fácil para levarmos à frente esse relacionamento e nós podermos nos ajustarmos, pelo menos passar a fase de adaptação e não se deixar levar pelos conflitos. Divaldo usa uma expressão muito interessante em relação à união conjugal. Ele diz assim: a união conjugal é um trabalho de desgaste, de ajustamento, de comunhão fraternal, sobretudo na área da afetividade e da comunhão sexual. O que ele quer dizer para a gente? Ele não quer dizer que a união conjugal é desgastante. Ele diz que é um trabalho de desgaste. O trabalho de desgaste é igualzinho quando a gente nós temos um objeto, lembrei agora, de uma pedra de diamante, né? Todo mundo acha lindo um diamante, um anel de diamante, um anel brilhante lá, né? Mas aquele anel não era daquele jeito, aquela pedra não era daquele jeito. Aquela pedra foi uma pedra bruta, uma pedra escura, uma pedra suja, ninguém sabia sequer. Quem não é especialista não reconhece que aquilo é um diamante. Mas para se tornar aquela pedra brilhante, houve necessidade de que houvesse um malho naquela pedra, que aquela pedra fosse burilada, trabalhada, para que de fato a luz emerja. E de fato as relações interpessoais, elas são assim. E as relações conjugais é exatamente dessa maneira. Elas precisam ser trabalhadas. Por isso que ele fala que é um trabalho de desgaste. Porque nós temos que ir aparando as arestas, um de cada vez, e cada um as suas. Um outro aspecto importante, já que eu me lembrei, é que nós costumamos dizer que a união conjugal, ela estabelece a união de duas pessoas que se torna uma. Isso não é verdade. Quando nós temos esse conceito de que dois vai se tornar um, nós estamos errando e estamos entrando numa relação já de cara errada. Por quê? Todos nós somos espíritos, somos individualidades a caminho do progresso. E nós precisamos estar juntos como individualidade. Não existe isto de nós nos anularmos para sermos o único em dois. Não existe isso. O que existe são duas individualidades caminhando juntos no progresso evolutivo. E aí, é por isso que é importante, é por isso a gente trabalhar os conflitos conjugais. Por quê? Porque vão surgir situações em que há momentos que um progride mais rápido, o outro progride mais, e vai caminhando. Mas há momentos que as dificuldades são tão intrincadas, principalmente quando nós encontramos nossas dificuldades lá do passado, fica difícil de trabalhar. Então aí nós temos que buscar o auxílio principalmente na religião, porque quando a gente busca o auxílio religioso, nós fortalecemos a fé e a esperança, que vai nos dar a condição de sermos pacientes, sabermos esperar o caminhar mais lento do outro. Nós não devemos nos anular nunca, porque também tem isso. Culturalmente, a mulher sempre se anulou dentro do lar. E essa visão de individualidades parceiras, isso precisa progredir. E graças a Deus já progredimos muito, né? E nós, nesse aspecto, quando não tem essa visão, aí começam a surgir os conflitos. E ele então propõe que haja esse entendimento
de que há necessidade de haver o aparamento dessas arestas. Outra coisa que ele fala, né, é que que muitas vezes, pelas dificuldades que nós vivemos, nós temos diálogos muito dolorosos, que na verdade não são diálogos, acabam virando briga. O que é necessário diante de contextos de conflitos? Nos conflitos, nós precisamos entender que há necessidade de que um se cale, porque senão, se dois não se calam, evolui para o conflito e para a briga. É importante que saibamos ouvir, é importante que saibamos auxiliar o outro, mas nem sempre nós conseguimos auxiliar. Então, é melhor o silêncio. O silêncio fala mais alto e ele evita maiores conflitos. Mas não vamos dialogar? Vamos sim. Em que momento? Quando o clima já baixou, quando as coisas estão mais serenadas. Hoje, com essa facilidade que nós temos do consumo do álcool, né, principalmente da cervejinha final de semana, churrascos finais de semana, acaba havendo muitos conflitos em finais de semana entre os parceiros. Por quê? Porque o uso da bebida alcoólica libera, e lembrando que o álcool permanece no nosso organismo por 3 dias, 72 horas. Então, é muito comum os conflitos surgirem quando ocorrem essas festinhas, esses encontros sociais, e aí começa a ver abrir o coração no lugar errado, de forma errada, no momento errado. E também vai sustentando conflitos. E um conflito atrás do outro acaba não dando certo, né? Uma coisa que ele aponta, e que isso é muito importante a gente refletir, ele fala assim: hoje a cultura perturbadora e dissoluta tem criado a necessidade de variação de parceiros, sem pensar nas consequências. E é lamentável, porque a gente tem visto, assim, artistas, influencers, esse pessoal que faz a cabeça do jovem, né? A gente vê depoimentos, há pouco tempo eu vi depoimento de uma artista aí que é conhecida no meio artístico, dizendo que ela tem uma relação aberta. O que é uma relação aberta? É a relação que admite que os dois parceiros podem viver juntos, podem trocar seus afetos, mas ambos têm a permissão de se relacionar com terceiros, com quartos. Isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque chega um momento em que nós vamos nos dar mal. O que é uma coisa muito importante. Na relação conjugal, e principalmente na relação sexual, há uma troca afetiva e energeticamente falando. Nós temos uma energia que na psicologia se chama de libido, e que dá toda aquela sensação de prazer, de bem-estar, que leva o casal a se realizar na relação sexual. Mas o que isso significa? Espiritualmente, ambos estão fazendo uma troca energética. O que é troca? Um cede energia para o outro. Mas quando isso vem acompanhado do afeto, há um coroamento, há um bem-estar, há uma realização e ambos ficam preenchidos. Quando essa relação é feita desta maneira aberta, há uma procura pelo outro, por outros relacionamentos, e esses outros relacionamentos, há uma busca mais pela necessidade física, pela química, pela energia da matéria e não do espírito. Então, a afetividade fica vazia. E aí, incorre-se num erro perigoso, que é o de receber energias doentias do outro, ou a pessoa dar de si muita energia material, magnética,
e não receber do outro, justamente por aqueles aspectos que falamos inicialmente, pelas características de distúrbios emocionais que a gente traz em nosso psiquismo. Então, a tendência é que esses relacionamentos acabem não funcionando bem. Daí, eu me lembro de uma ocasião que o Jorge Elahá comentou de que ele, numa viagem que ele fez lá pro Oriente, né, lá visitando lá os antepassados dele lá, ele teve a curiosidade de perguntar: como é que vocês vivem aqui com várias esposas? Como é que se resolve isso? Ele falou: muito bem. Nós, pelo menos, temos isto na nossa cultura e nós temos, sabe o quê? Respeito por cada uma delas. Nós, homens, cuidamos de todas elas e elas sabem disso. E quando elas aceitam ser minha esposa, elas aceitam a condição cultural que nós vivemos. Veja que é diferente da nossa cultura, que é mais monogâmica, cujo olhar é completamente diferente. Então, o nosso psiquismo, na nossa cultura, cresceu de uma maneira, desenvolveu-se de uma maneira diferente das outras culturas. Então, por isso que a gente não pode confundir as coisas, porque a gente acaba deixando de viver o respeito, de viver realmente aquilo que se espera numa relação de parceria. E temos mais um outro ponto que ele levanta, que é a questão dos ciúmes, né? O ciúmes, ele diz que é uma doença. Ele chama de doença. É um distúrbio psicológico decorrente de uma insegurança profunda que a pessoa tem, decorrente da sua baixa autoestima, em que a pessoa não acredita que alguém seja capaz de amá-la. Então, esse ponto é muito importante. Se a gente vê que a gente sente muitos ciúmes de outra pessoa, dá para nós pararmos para pensar o que é que faz com que tenhamos tantos ciúmes. Provavelmente a nossa estima é uma estima rebaixada. E a gente não acredita que nós podemos ser amados. E uma pessoa que tem ciúmes tem medo constantemente de perder, mas de perder o outro, como se o outro fosse seu objeto. Mas por que tem medo de perder? Porque acha que não é merecedor. Quem acredita que não é merecedor das coisas, não vai tê-las. Isso para a nossa vida, né? No nosso dia a dia. Pessoas que não se acham merecedoras, que não se acham inteligentes, elas vão sempre encontrando entraves, elas não têm sucesso. É a mesma coisa na relação conjugal. E aí ele fala assim, um outro grupo de pessoas de relacionamentos de emoções instáveis, pessoas de natureza instável, sendo amadas ou não, continuarão assim, porque são doentes, portadoras de comportamentos mórbidos, porque o ciúmes é um comportamento mórbido, quando ele chega às raias, inclusive, de um feminicídio, né? Não se sentem dignas de ser amadas, vivem enciumadas, vigiando o outro constantemente. Gera infortúnio na vida do outro, gera inquietação, insegurança para a vida do outro, esquecendo-se de que o amor legítimo é aquele amor que confia. Quem de fato ama, confia. Não precisa se sentir perdendo. E aí ele também fala assim, a pessoa que é vítima dos ciúmes, né, que é a vítima do enciumado, ela não vive tranquila. Ela vive em desarmonia, porque ela se sente vigiada o tempo todo e também ela não sente paz e nem harmonia na convivência, não se sente segura. Se sente sempre ameaçada. E uma pessoa que sente-se dessa maneira, ela não pode sentir amor pela outra.
Então, a pessoa que tem ciúmes, ela vai sempre perdendo cada vez mais essa parceria. Por quê? Porque ela sufoca tanto o outro que o outro não aguenta mais. E aí, acaba, então, escravizando, de certa forma, o outro. E ninguém aguenta viver dessa maneira, né? E ele fala assim, o amor é uma bênção, não um castigo. Ele deve ser honrado com a confiança. E para terminar, tem mais uma coisa. Tem uma outra situação que está muito comum hoje em dia, né? A gente buscar novos relacionamentos. Por que será que há pessoas que não conseguem se estabilizar num relacionamento? Tentam o primeiro, tentam o segundo, tentam o terceiro, tentam, às vezes, o quarto, né? Tem a ver com as questões espirituais do passado? Lógico que tem, porque todas as pessoas estão envolvidas. Mas pode observar que quem troca muito de parceria, em geral, vai encontrar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto sempre com os mesmos traços. Por quê? Porque são pessoas que estão buscando o preenchimento seu no outro, está projetando a sua felicidade no outro. Uma pessoa que não se realiza por si próprio, que busca a realização no outro. Aí, quando não se vê preenchido da forma que deseja e que quer, essa pessoa não aguenta o relacionamento e parte para outro. E ele fala também que, com relação a essa questão, muitas vezes uma pessoa estabelece um relacionamento, não deu certo, às vezes é até aquele espírito com quem a gente acordou vir na Terra, mas não deu certo porque as reminiscências do passado reaparecem. Daí ele faz uma pergunta, será que aumenta mais o débito? Como que fica? Se eu não dou conta nessa vida, como é que eu vou fazer? Eu vou continuar em débito? Vai depender muito de como se lida com o contexto, da postura que se tem em relação ao primeiro parceiro ou à primeira parceira, da maneira que se lida com os filhos. Vai depender muito do cuidado que se tenha com o outro. Porque muitas vezes as pessoas saem de um relacionamento, mas primeiro ela cria um segundo relacionamento. E nisso o Divaldo fala, nós não devemos estabelecer novos relacionamentos enquanto nós não resolvemos o primeiro. Porque se não está bom, também não vale a pena ficar sofrendo, não vale a pena viver essa angústia, esse sofrimento. Interrompe, divorcia-se e depois parte para um novo relacionamento. Mas não fazer as coisas juntas. Por quê? Porque você vai cavar um sofrimento enorme na primeira pessoa. Daí, além dos débitos que você tinha, você adquire mais um ainda. Então, você leva mais cargas de débito para outras vidas. Então, esse é um aspecto muito importante que ele fala, né? E daí ele fala também sobre o divórcio. E ele usa uma expressão, e a gente já está terminando, ele usa uma expressão seguinte, que o divórcio, ele é uma solução como um mal menor. O que é uma solução como um mal menor? Ele fala que é uma solução legal para um problema moral. O que é uma solução legal? Legal porque você vai legalizar oficialmente essa separação, uma vez que envolve filhos, envolve questões materiais, envolve todo o investimento de ambas as partes. Então, esse é legal. Mas o problema é moral. Por quê? Porque ambos os parceiros não conseguiram trabalhar com situações essenciais do seu psiquismo, do seu espírito, né? Trabalhar com as emoções. E, além das emoções, ter trabalhado mesmo com o próprio comportamento. Porque se a gente não está bem numa relação, é preciso procurar entender, buscar ajuda, eu comecei falando da buscar ajuda na questão religiosa, mas não é só a questão religiosa. É a questão religiosa, é a questão psicológica. Muitas vezes está passando por momentos difíceis,
Eu tenho um exemplo na minha família de uma pessoa que fumou muito, né? E teve que parar de fumar. Meu Deus, que sofrimento que foi! Então, o parceiro ou a parceira tem que entender o momento de sofrimento do outro e não cobrar. Então, para que não haja sofrimento nas relações, ao ponto de chegar a ter que romper essas relações, é necessário muito diálogo, muita compreensão, entendimento do outro, entender o momento do outro, esperar menos do outro e ter disponibilidade de doação, também de altruísmo. Porque nós falamos altruísmo do ponto de vista religioso, mas altruísmo, nós devemos ser altruístas todos os dias da nossa vida, que é o que é esperado de nós. Porque quando Jesus nos disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, o altruísmo é um ato de amor ao próximo. Então, vamos amar o próximo mais próximo de nós, né? E aí, com relação à questão do divórcio, ele enfatiza do quanto é necessário que, se ele for estabelecido, que ele seja comunicado sempre, os dois, os parceiros, chamem os filhos e ambos conversem com os filhos, apontando para os filhos que, na inviabilidade deles continuarem na posição em que estão, sendo marido e mulher, companheiros, parceiros, mas eles continuam sendo pais, sendo mães. Isso é muito importante que ambos façam juntos e dizer com clareza que eles dois decidiram. Porque é muito comum, quando ocorre o divórcio, um deles se encarrega de dar o recado para os filhos, aí também dá o recado errado, né? Porque dá o recado de acordo com os seus sentimentos. E aí começa já daí o erro, porque os filhos não vão deixar de ter pais. Nós seremos pais eternamente desses filhos. A vida toda, nós não divorciamos de filhos. E os filhos não divorciam dos pais. Então, quando há esse processo do divórcio, é necessário que seja feito de maneira harmoniosa, equilibrada, sempre evitar o litigioso. E que as coisas sejam tratadas com equilíbrio, para que não afetem os filhos, a fim de que esses filhos, mais tarde, possam construir os seus lares, as suas famílias, sem repetir o que presenciaram nas suas casas com seus pais. E para finalizar, ele propõe muito a necessidade do autoconhecimento. Se nós não buscarmos o nosso autoconhecimento, e aqui vai o recado para quem ainda está só, não tem parceiros, né? Se pretende ter parceria, antes de mais nada, conheça a si próprio. Saiba o que você quer da vida. Saiba o que realmente você espera. Por quê? Porque senão você pode levar sempre esse sonho, essa fantasia, que não é realidade. Fantasia é fantasia, não é realidade. E você pode se dar mal. E autoconhecimento é muito importante para o nosso progresso espiritual. E, finalmente, lembrando essencialmente de que o lar que tem evangelho no lar, o lar que tem evangelização para os filhos, o lar que busca auxílio, porque nós ainda não temos esse trabalho na casa espírita, mas existe o atendimento fraterno na casa espírita. Nós não temos trabalho com casais. Eu sei que outras religiões têm, mas a casa espírita ainda não tem. Mas existe o atendimento fraterno. Então, quando as coisas não estão bem, buscar o auxílio antes de tomar qualquer decisão. E ainda que tenha que chegar nesse ponto da decisão, que seja feito com muito respeito, com muito carinho, principalmente zelando pelos filhos, para que esses filhos sofram o menos possível. Lembrando de ambos assumirem as responsabilidades devidas, mesmo que cada um escolha o seu novo caminho.
Tá bom? Então, levar para casa o Evangelho, estudar o Evangelho, colocar em prática e trazer as crianças para a evangelização. Frequentar a casa espírita, para quem é espírita, ajuda muito, porque a gente sempre acha bons amigos na casa que nos auxiliam. Muito obrigada, que Deus abençoe. Espero ter deixado o recado necessário. Se não, não esqueçam, o Divaldo, ele escreve maravilhosamente bem, e esse texto está escrito da maneira como ele costuma fazer as palestras dele, cheio de humor, cheio de muita alegria. Você lê, você ri muito durante o texto, então fica menos pesado do que a minha palestra, pode ter certeza. Obrigada.